Fala aí sobre a importância do network na sua vida e também dos instrumentos para fazer network. Eu, dentro do método HP, você sabe, eu falo de 17 chaves poderosas. Uma delas eu brinco falando assim, que é faça churrasco. Mas, na verdade, o que eu estou dizendo assim, é faça eventos. Esse negócio do churrasco começou bem naturalmente, porque o meu sogro me ensinou a comer muita carne. E aí eu passei muito tempo fazendo churrasco com a minha sogra, com a minha esposa e, naturalmente, com o meu sogro. Só que o que acontece, Janguier? O que eu aprendi sobre fazer churrasco em Alphaville? A gente continuava fazendo porque eu amo comer carne. Só que, quando você planta a semente certa na terra certa, aí o negócio é absolutamente explosivo. Se eu continuasse fazendo... Cristo, né? Na lei da semeadura. Exatamente. Jogou semente na terra errada. Vai ser queimada pelo sol, pelas ervas daninhas, sem terra. Qual que seria a chance de eu fazendo churrasco em Brasília, eu estar aqui hoje com você, de nós termos feito negócio, de nós termos feito sociedade? De 0 a 1000, eu diria que era menos 100. Inclusive, eu estou muito chateado com Brasília, os meus amigos conterrâneos, porque eu estava olhando a Forbes e não tem um bilionário listado lá na Forbes representando Brasília. Vamos mudar esse negócio. Então, o que acontece, Janguier? O que o pessoal precisa entender? Todo mundo aqui, ó, não interessa qual negócio, deveria promover eventos. Tá aqui, ó. Ele fala de mim, mas ele fazia isso simplesmente 30 anos antes de mim. 1994, o Janguier já promovia congressos no mundo jurídico e tinha o prazer de receber, inclusive, os ministros da mais alta corte do Supremo Tribunal Federal, pessoas de outros países. Esses dias nós tivemos na Argentina, tivemos o prazer de receber um ministro que tinha acabado de ser empossado na Suprema Corte, tudo por conta de network do Janguier lá de trás. Então, assim, observando o Janguier de perto, eu vou dar um spoiler para vocês. Na minha opinião, o Janguier ele entendeu 30, 40 anos dessa galera do marketing digital, na qual me incluo nos últimos 5, 6 anos, o poder do network. E não do... você sabe, né, Janguier, que eu falo, ó, tem um nível além do network que é da aliança. Não é simplesmente... Network não é trocar telefone. Network é descobrir antecipadamente o que o Janguier precisa e resolver os problemas sem que ele peça. Essa é a minha definição. Os políticos fazem investigação negativa. Eu faço investigação positiva. Eu descubro o que a pessoa precisa e eu vou lá e resolvo antes mesmo que ela me peça. Então, para mim, a importância do networking, ela é total. Janguier, o Dale Carnegie escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vendeu mais de 50 milhões de cópias e lá ele fala que tem pesquisas de universidades americanas. Você sabe que o Dale Carnegie era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, né? Era muito rico. Inclusive, até hoje, o nome dele faz dinheiro mesmo ele morto, né? Impressionante. Os institutos Dale Carnegie, impressionante. E o que acontece? Ele fala que, nas pesquisas lá, que 85% dos resultados dependem das conexões. Eu, particularmente, diria que é quase 100%. Quem foi que financiou Napoleão Hill? Foi o Andrew Carnegie, né? Então, assim... Não é o Dale Carnegie, foi outro. Foi o Andrew. Foi o Andrew Carnegie. A gente geralmente lembra, né, disso. Esse foi considerado o mais rico dos Estados Unidos. Esse foi o mais rico dos Estados Unidos em 1901. Ele tinha uma treta com o John Rockefeller, que na maior parte do tempo foi o mais rico do mundo. Inclusive jurou no leito da morte, não sei se você sabe, Janguier, ele jurou no leito da morte de um amigo dele que ele seria mais rico do que o Rockefeller, porque o Rockefeller fez uma operação que tirou o amigo dele do campo das ferrovias, e aí ele falou assim, ó, eu te prometo que eu ainda vou ser mais rico do que o Rockefeller. E foi. Em 1901 ele conseguiu cumprir isso. E você vê, olha o poder do network. O Napoleão Hill, na época pobre, foi bancado. Pobre assim, né, gente? Na mente, ele já tinha chegado. Ele era rico mentalmente. Mas ele veio de pobreza. Da pobreza. Aos 22 anos, ele foi convocado ali pelo Andrew Carnegie para escrever a filosofia de riqueza. Não era dele, Napoleão Hill, era do Carnegie e de todos os amigos do Carnegie. E abrindo parênteses aqui, pessoal, ele passou mais de 20 anos pesquisando para escrever o livro. Tem gente que começa aí a pesquisar e escrever um livro, aí não sai em um ano. Ele passou mais de 20 anos estudando
mais de 20 mil pessoas Mais de 20 ricas mil dos Estados Unidos, os 500 homens mais importantes dos Estados Unidos, mais de 20 anos para depois sair o livro Pense e Enriqueça. E tem gente aqui que Desiste é no adepto primeiro. da imediatidade, não consegue fazer um ano, acha que não vai fazer mais. O cara passou 20 anos, 20 anos. E, mais de 20. e tudo a ver com. E tem tudo a ver com o network, né, Janguê, que você falou. Eu diria para essa galera aqui o seguinte. Se eu. Tem algumas coisas, Janguê, que depois que nós estamos andando próximos, que talvez eu demoraria 10 anos para poder conquistar. Tem algumas pessoas que eu conheci através de você que talvez eu demoraria 10 anos e não conhecesse. E quanto mais consciência eu tiver disso, mais eu vou aproveitar para poder investir em relacionamento. Para mim, relacionamento é, sem dúvida alguma, a chave do faturamento, mas não só de faturamento. É também a chave das grandes emoções. Porque, veja, quando a gente olha no contexto bíblico, a gente vê isso lá atrás, Gênesis capítulo 12. Aliás, no início, Deus cria Adão e depois ele cria Eva. Então, assim, ele não queria ninguém sozinho. Aí depois, em Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Ou seja, larga esse povo aqui e vai para uma terra que eu te E mostrarei. Abraão que era muito rico, né? Em ouro, prata, gado. Para você ver, aí as pessoas ficam dizendo que os ricos não vão para o reino do céu. Abraão, Salomão, tanta gente. Os homens mais ricos da história, com certeza, estão na Bíblia. E como diz nosso amigo Cláudio Duarte, que estava com vocês agora nessa viagem, a galera tudo foi rica. Quando chega na nossa vez, o pessoal quer que a gente seja pobre, né? Pessoal, mas eu queria comentar aqui sobre a questão do network, sobre a questão de... Depois eu vou até perguntar para o Paulo quais são as 17 chaves aí que ele enumera no HP. Mas eu comecei a fazer congresso em 1994. Fui juiz em 92, em 94 eu já fiz um congresso brasileiro de direito processual, levei ministros do Supremo, ministro do STJ, do TST. Depois fiz o Congresso Mundial de Processos, 127 conferencistas, mais de 30 do exterior, gente do Japão, gente da Alemanha. Né? Eu cheguei a fazer congressos, por exemplo, em Madrid, cheguei a fazer congresso em Roma, cheguei a fazer congresso em Miami e levava os ministros daqui. Você organizava lá e levava a galera levava para os lá? ministros daqui. Eu levava os participantes, né, que eles compravam, geralmente 100, 200 pessoas, e convidava os palestrantes daqui e de lá para fazer um intercâmbio, para geralmente falar sobre direito comparado ou sobre a comparação dos direitos, né? Porque direito comparado é outra coisa, sobre a comparação dos direitos. E aí eu levava o Procurador-Geral da República, levava grandes juristas, levava alguns ministros. Isso em 1997. Isso me revolta. Fiz a gente um congresso tá em em Roma. 2022 e eu não fiz isso ainda. Eu vou fazer um lá fora em menos de 6 meses. A promessa que eu estou fazendo no podcast aqui, isso aqui é uma afronta. O homem em 1997 estava fazendo congresso em Roma. Eu não fui para Roma ainda. Na época eu já era procurador, início de carreira, não tinha fama, não tinha dinheiro. Não tinha nada. Instagram, não tinha YouTube. Não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha internet. Internet eu acho que... Não sei se tinha internet. Não tinha ganhar internet. dinheiro com milha O aérea. celular era aquele tijolão. Entendeu, pessoal? E eu fiz com a cara e a coragem, com a vontade, a força de vontade, a cara e a coragem, a ousadia. E foi isso que fez com que eu mudasse minha mentalidade, né? Já tinha uma mentalidade, e ampliasse, expandisse. Desculpa te cortar, mas eu queria que você comentasse sobre uma coisa que eu tive uma percepção esses dias, e eu queria que você emendasse essa fala falando sobre isso. Eu estava analisando todas as vezes que eu cresci, eu fiz uma coisa que é contraditória ao que a crença popular afirma. Todas as vezes que eu cresci, eu dei um passo além da minha perna. Um passo maior do que a perna, lembra? Ah, não dei passo maior do que a perna. Mas todas as vezes que eu cresci, eu dei um passo maior do que a perna. Olhando para a sua história, você também fez isso? Sempre. Sempre eu dava o salto, né? Não era um passo, não. Sempre dava o salto. Isso é uma metáfora. Não deu passo maior do que a perna. Você pode cair, mas... É a história de você tomar risco, né? O grande empreendedor ele tem que tomar risco. Você conhece e para algum, tomar Janguê? risco ele tem que dar
em vez de um passo, você tem que dar um pulo, né? Isso eu sempre fiz. Aí, tá vendo? Claro Ele sempre me surpreende. Ele não dava passo, ele dava pulo. Alguns pulos você escorregava, caía, mas a maioria deu certo, né? Agora, para dar pulo, você tem que se preparar para dar o pulo. Você não basta estar sem se preparar, você querendo dar um pulo de 2 metros, quando na realidade você consegue dar um de 1,5. Então, a preparação é de extrema importância em tudo, né? Procure se preparar para poder dar o passo maior do que a perna, dar o pulo maior do que a perna. Você toma risco, ser ousado, corajoso e tomar risco. E ter Agora, coragem, toma né, risco sem colocar a vida em risco. Você não pode colocar a vida e nem o seu negócio. A sobrevivência, nem a sobrevivência do negócio. Você pode até arriscar perder um pedaço e tal, mas, eu penso nas 100% fases, sabe, não. Janguê? Queria até que você explicasse para a galera. Nessa análise, porque hoje, por exemplo, os meus riscos ele é baseado nos percentuais. Cara, é arriscado criptomoeda. Cara, se você coloca de 1 a 5% do seu patrimônio, não acontece nada se você perder. Só que no início, Janguê, na hora do cara dar o salto, aí eu acredito que ele tem que ser all-in. Aí eu acredito que ele não pode ter... No início tem que ir pro tudo ou nada. Janguê, tem um amigo nosso, eu não vou falar aqui, que ele falou pra mim assim: Paulo, eu abandonei tudo pra vir pra Alphaville, e eu abri mão, não sei o quê, e ele tava falando isso o tempo todo. Aí eu falei, tudo o quê, macho? Tudo o quê? Aí ele me falou, eu vendi um sofá, eu vendi uma cama, eu vendi não sei o quê. Eu falei, você tá de brincadeira, mano? Eu falei, então você que tá nos assistindo, deixa eu te falar uma coisa. Quando o Janguê fala aqui, o Janguê, ele aprendeu uma coisa, que o maior segredo dos ricos chama-se diversificação. Todas as pessoas mais ricas da Terra, que não quebram, que têm riqueza com perenidade. Tony Robbins, por exemplo, no livro Dinheiro, ele fala, a diversificação. Só que assim, quando você está começando, querido, a desigualdade ela é tão grande que não tem como. E assim, quanto mais você aceitar isso e entender que o empreendedorismo liberta, e Janguê, eu queria até reescrever a palavra empreendedorismo aqui. Para mim, empreender chama-se vender. Eu desconheço na história da humanidade alguém que tenha explodido na vida, no empreendedorismo. Porque assim, tem gente que acha que quer só abrir empresa. Mas eu queria dar um recado para essa galera que está nos assistindo aqui. Para mim, só tem uma função dentro de uma empresa no início. E ela se chama venda. Então, vai um alerta aqui para os empresários, tá? Que às vezes, o pessoal hoje, às vezes, na internet, está muito preocupado com posicionamento, está muito preocupado com usar o mesmo termo que o Janguê, está muito preocupado com o Rolex. E legal, isso tudo é bacana e é recomendável. Inclusive, em determinados locais, vale a pena até, às vezes, você comprar um carro, comprar um relógio, até que comprar a sua casa, porque isso vende. Mas, assim, no mais das vezes, você precisa entender o seguinte, que a alma de uma empresa é a venda. Hoje eu soltei na live, venda ou morra. Os maiores empreendedores do mundo são grandes vendedores. Ele tem que vender o seu produto, o seu serviço, então aprenda a vender. Porque para você transformar os seus objetivos, porque empreendedorismo é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade, para você transformar um pensamento de criar uma empresa, você vai ter que vender. Sem venda não existe empresa, né? Então, grandes empreendedores são grandes vendedores. Aprenda a vender. Seu congresso em Roma, você tinha que vender para os caras. Eu levei mais de 100 advogados para Roma. Como é que eu ia pagar o hotel, ia pagar a passagem dos palestrantes, pelo menos 15 palestrantes, grandes juristas, inclusive ministros, se não tivesse venda? Então, meu amigo, eu lançava e saía conversando com um com o outro, eu despertava o interesse, né? Mostrava um conteúdo bom, tem que ser um conteúdo que vale a pena, o que iria ser discutido lá, que era a comparação dos direito, na época, direito italiano com direito brasileiro, ou direito anglo-saxônico com direito brasileiro, como na época que eu fiz lá em Miami, por exemplo, na época que eu fiz em Madrid, por exemplo, e esses congressos nunca deram prejuízo não para mim, nunca. Ou seja, e na época eu não tinha fama, não tinha dinheiro, não tinha nada, eu tinha a cara, a ousadia, a coragem e tomava risco. Eu tomei risco, né? Mas aí deu certo. Ou seja, eu dei um pulo maior do que a perna, mas foi calculado também. Calculado, muito trabalho, muito empenho. Eu acredito que a casca, sabe, Janguê? Assim, quando eu olho para sua história,
eu vejo que foi criada uma base, né? E é isso que essa galera precisa entender. Esses dias eu estava comentando com meu filho e eu tô gravando sobre alguns empreendedores. Aí eu estava gravando sobre o João Adib e eu gostei que ele tenha conhecido a história do Adib, porque o Adib é um cara que pegou uma empresa que estava ali em 36º na posição das indústrias farmacêuticas e levou para terceiro. Só que o meu filho viu que ele repetiu a quinta série, a sexta série, a sétima série, a oitava série. Só que aos 15 anos, o pai dele, que já tinha indústria farmacêutica, colocou ele para fazer um curso na Febram, Fercan, a escola de contabilidade que tinha aqui em São Paulo. E aí lá ele conviveu com pessoas de 35 anos, 40 anos, e aí ele começou a ter mais responsabilidade e cuidar ali da seção de distribuição, distribuir os remédios. Ele falou assim, eu era porteiro da empresa. Só que aí ele pediu pro pai dele, perguntou se ele podia vender. E aí ele falou que foi o primeiro vendedor, o primeiro time comercial da CIMED. E aí ele foi, de um lado foi pro outro e foi crescendo. Hoje, a maior paixão dele, ele sempre se apresenta como vendedor. E foi legal meu filho conhecer a história, porque ele viu que tem como uma empresa que já é próspera nas mãos dos herdeiros, dos sucessores, para ser mais específico, que é o que ele crescer mais. Porque a empresa cresceu 10, 20, 30 vezes mais. Aconteceu também com a Magazine Luiza, na mão do Fred Trajano. Eu vejo aqui o tanto que o Thales tá, inclusive, nos maiores negócios que você faz hoje, né? M&A. Exatamente. Então, aí vai outro alerta para você. Hábito da venda e essa convivência. Porque, Janguê, eu sei que muitas pessoas falam dessa... mas não faz negócio com família. Querido, 85% das empresas brasileiras são familiares. Como é que as pessoas vão falar para não fazer negócio com a família? Você tem que criar regras objetivas para os familiares. Porque uma coisa é empresa familiar... Tem que passar um dia com o Janguê. Uma coisa é empresa familiar e outra coisa é familiares trabalhando em empresas que tem controlador da família, né? Empresa familiar, o cara é sócio e trabalha sem regras objetivas, faz o que quer. Essa não dá certo. Mas empresa que tem, por exemplo, um controlador da família e que bota pessoas da família para trabalhar com regras objetivas, prepara as pessoas e eles têm que cumprir as regras profissionalizadas. Sim, isso acontece na Globo, né, com os Marinhos, acontece na Gerdau, com os SBT. Acontece na SBT, acontece na Votorantim. Grandes empresas brasileiras têm familiares que se prepararam para trabalhar na empresa, mas com regras de governança corporativa,